Oi, eu sou Juliana, do time de comunicação da CSG, Caminhos da Serra Gaúcha, concessionária que administra 271 quilômetros de rodovias no Rio Grande do Sul. Vai do Vale do Caí até a Serra Gaúcha. E hoje a gente está aqui para o podcast, para a série de conversas que a CSG está organizando para falar um pouquinho sobre o pedágio eletrônico, sobre o Free Flow, para a gente poder conhecer como nasceu essa ideia inovadora no Brasil, que trouxe para o Rio Grande, para o nosso Rio Grande, o Free Flow numa modalidade totalmente inovadora para o sistema modal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o senhor Amadeu Greca. Bom dia, senhor Amadeu. Bom dia. Seu Amadeu, juntamente com o seu Beto, estão aqui no Rio Grande do Sul inovando para o Brasil, trazendo um sistema totalmente novo de administração de pedágios e de concessões, que está sendo modelo para todo o sistema modal, o Free Flow. Bora conversar um pouquinho, seu Amadeu? Vamos lá. Seu Amadeu, seja muito bem-vindo. É Obrigado. Um prazer conversar com o senhor, poder ter um pouco de acesso e conhecer um pouco da história. Eu acho que tanto os nossos colaboradores, o time todo da CSG, quanto toda a população do Rio Grande vai poder entender um pouquinho de onde veio, quem é e como surgiu a ideia do pedágio eletrônico pela Caminhos da Serra Gaúcha, que é um produto do empreendedorismo do senhor e do senhor Beto. Muito obrigada por estar aqui hoje e se disponibilizar para conversar comigo. Ok, estou à sua disposição. Muito obrigada. A gente queria conversar um pouquinho, antes ainda de tudo, entender um pouquinho a história, porque o senhor tem muita experiência no sistema modal, no sistema de transporte, no setor de infraestrutura, né? O senhor é o fundador da Greca Asfaltos. Sim, junto com meu pai. Isso. E como começou essa história, senhor Amadeu? De onde surgiu? O seu pai e o senhor tiveram essa ideia de montar a Greca Asfaltos? Ela sempre produziu asfaltos e entregou no Brasil todo? Não. A Greca Asfalto surgiu com o pioneirismo do meu pai. Ele fazia transporte e puxava pedra das pedreiras para entregar em Curitiba. Então ele tinha uma frota de caminhões basculante, na época de 1960, quando ele começou a empresa dele, que a empresa foi criada em 10 de setembro de 59, para fazer o transporte de minério, ou seja, transporte de pedra, com os caminhões Chevrolet 1951 e outros caminhões mais ou menos daquela época, que puxava-se naquela época 3 metros cúbicos de pedra para tirar das pedreiras para entregar para as obras para construções civis. Que tal? Mas então a ideia no início era transporte, como se fosse uma transportadora de insumos. É uma transportadora para auxiliar a entrega de produtos para os consumidores finais. Sim, e quando surgiu essa ideia e qual foi a oportunidade que o senhor encontrou de mercado? Que visão o senhor teve para começar a ingressar no mercado de asfaltos? Quando eu saí do exército que eu servi, eu disse para o meu pai, precisamos modificar o sistema nosso. Nós temos hoje uma empresa de transporte e um dos maiores consumos que nós temos na época, esses caminhões, a maior parte deles eram caminhões que consumiam gasolina, não tinha óleo diesel. Então a gente via que gastava muito com combustível. Eu disse, precisamos comprar um posto de combustível. Eu vou trabalhar com o senhor, vou ajudar o senhor na administração dos caminhões, fazer as contas e tudo mais, e o senhor opera e eu vou tocar o posto de gasolina onde que nós consumimos o combustível. E o posto era bem central, naquele tempo os caminhões andavam no centro de Curitiba, bem central em Curitiba, em frente ao passeio público de Curitiba, e eu fiquei anos trabalhando ali no posto e auxiliando meu pai no transporte. Depois disso, o envolvimento maior e tudo mais, eu tive uma participação, meu pai teve uma participação no DER do Paraná com um engenheiro, que teve uma empresa, montaram uma empresa com esse engenheiro no DER do Paraná, e depois fizeram transporte também para Klabin, e foi crescendo a empresa, e nós fomos vendo outras alternativas de fazer outro tipo de transporte também para ampliar essa empresa, para crescer. E daí fizemos transporte de asfalto, fizemos transporte de combustível primeiro, depois fizemos transporte de cimento para as obras rodoviárias no estado do Paraná. Foi um pool de obras que o Paraná estava fazendo nessas épocas. E nós começamos a puxava pedra para o DER do Paraná, puxava cimento
E também daí eu vi que o DR do Paraná tinha um consumo grande também de asfalto. E eu conversando com o pessoal lá, diretores do DR da época, e que nos ajudou muito e disse para nós: não, se eu tiver equipamento de acordo e tal, nós te daremos serviço. E eu disse: então, se eu comprar equipamento e... Não tem problema. Nós começamos com 3 caminhãozinhos, equipando 3 caminhões que nós tínhamos, que eram o saudoso Alfa Romeo, que eu não tenho saudades nenhuma, porque aquilo mais quebrava do que trabalhava, mas ajudou nós a começar a vida. E com esses 3 caminhões nós começamos a puxar asfalto. E daí fomos atendendo os clientes que eram o DR do Paraná, depois começamos a atender a Prefeitura de Curitiba, depois começamos a atender diretamente os empreiteiros também, fomos formando uma amizade e fomos crescendo, a empresa foi crescendo, comprando novos caminhões, comprando outras carretas, evoluindo também na especialidade de transporte, então adequando nossos equipamentos para maiores capacidades para ser transportado, para ter um preço mais justo. Sim. Enfim, para ter uma concorrência, concorrer com o nosso concorrente em igualdade de condições. A gente era o menor dos transportadores, então tinha que ter uma qualidade muito boa de entrega para a gente poder continuar, né? Sim, deixa eu fazer uma pausa aqui, senhor Amadeu. Então, o início da Greca Asfaltos era o transporte, depois o senhor visionou e verificou e viu que havia uma demanda por caminhões especializados e prontos para transportar o asfalto e investiu nisso. Sim. E o seu pai sempre o apoiou? Meu pai, se eu dissesse para ele: pai, precisamos gastar isso, precisamos fazer aquilo, coisa parecida, ele só me dava uma resposta: se você tiver condições de pagar esses compromissos que você está assumindo, vamos fazer. Credibilidade. Credibilidade. E inovação, porque ali o senhor já era um empreendedor. Estava enxergando longe uma demanda e estava vendo uma dor que existia na época, porque existiam muitas obras, e o senhor identificou ali uma oportunidade de negócio. Então, como a gente era o menor transportador da época, a gente tinha que ser tão bom quanto o melhor ou o maior. E procurar atender os nossos clientes pontualmente. Sim. E com isso houve uma evolução tecnológica da parte dos equipamentos de transporte, que seriam as carretas, para carregar maior quantidade dentro de um peso adequado, através de construção de equipamentos com menos espessura, mais livianos e com mais utilidade para levar mais produto com o mesmo CMT. Sim. Tá? Então, com isso, a gente foi evoluindo, foi criando e foi participando no mercado. Daí, em 94, com o Collor, presidente da República, ele quebrou o monopólio que era das empresas que trabalhavam só com a distribuição de asfalto, distribuição de combustível, e abriu para oportunidade de outras empresas que tivessem condições de fazer a distribuição de combustível como distribuição de asfalto também. Entendi. E só uma outra pausinha. O senhor é paranaense, então? Paranaense. De Curitiba? Curitiba. Casado com a... Casado. Zoleide. Com a dona Zoleide. Quantos filhos o senhor tem, senhor Amadeu? 4 filhos. E netos? 9. E já tem bisnetos, que eu soube, né? Já tenho 3 bisnetos. 3 bisnetos. E tem mais 2 a caminho. Ai, que maravilha. Família grande, então. Família grande. Que bom. Parabéns pela família. Obrigado. Mas então a empresa era familiar e a Greca Asfaltos, o senhor viu uma oportunidade junto com essa quebra de um monopólio novamente. Uma nova oportunidade. Sim, uma nova oportunidade. Era fácil transportar asfalto pelo Brasil? O asfalto sempre foi uma mercadoria que não é difícil, tendo equipamento adequado e tendo as pessoas que consomem ele com equipamento para recepcionar essa quantidade de asfalto que você leva na carreta, ou seja, armazenagem, a gente consegue fazer uma boa evolução, consegue ter um bom desempenho. E quando surgiu a produção de asfaltos? Pois é, a produção de asfalto, como eu estava conversando contigo, foi na época do Collor. Que daí não é que nós produzimos asfalto, nós fomos distribuidores de asfalto. Nós produzimos do asfalto, nós produzimos emulsões asfálticas, asfalto com polímero, asfalto com pneu, com resíduo de pneu, com pó de pneu e outros tipos de asfalto, com micro, revestimento,
diversas emulsões para fazer diversos tratamentos, diversas ligação do material pétrico com o asfalto para poder correr um transporte mais eficiente, que tem rodovias que não precisa ter aquela base, que ela só mais para automóvel e tudo mais, então tem asfalto feito para tirar o poeira. E com o tempo, essa mesma implantação que foi feita com esses asfalto mais simples, pode ser melhorando ele e criando qualquer coisa, que é o famoso casca de ovo que tinha dos governos antigamente. Então a evolução foi isso, e a Greca foi evoluindo com isso, se tornando especialista em evoluções de misturas asfálticas. E daí, Brasil todo. No Brasil todo. E com isso surgiu, há 20 ou 25 anos atrás, o asfalto com borracha. Isso, novamente o senhor inovando. Nós novamente inovando no Brasil, fomos pioneiro aqui no Brasil, conseguimos até patentear o asfalto borracha e tudo mais, mas nunca usamos essa influência da patente para prejudicar ou para querer outros concorrentes não pudessem fazer. Todo mundo também faz asfalto com borracha, cada um tem sua qualidade. Sim. O importante é isso, que já gera uma competição e põe na praça um produto com maior qualidade possível. E desenvolve o mercado. Desenvolve o mercado. Mas o senhor não desenvolveu um dos produtos inovadores que o senhor desenvolveu é o Ecoflex, que é o asfalto borracha. Exatamente. Que o senhor comentou agora, que é um asfalto extremamente sustentável. Ele resolveu o problema de muita gente, né? Eu me lembro muito que na década de 80, na década de 90, ninguém sabia o que fazer com o volume de pneus que havia na estrada. A gente até via na estrada o pessoal tentando fazer construções com pneus para tentar resolver alguma coisa, porque é extremamente difícil dele ser reciclado, né? Sim. E o senhor criou o Ecoflex, junto com o laboratório aqui no Rio Grande do Sul, o senhor já tem algumas unidades de negócio também aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano é Esteio, é isso? Isso, é Esteio. Isso. E aí, o Ecoflex veio, hoje mais ou menos, o senhor, uma ideia, quanto já foi produzido de Ecoflex no Brasil? Veja, a produção eu não me lembro em número no momento, mas se você procurar no site da Greca, deve ter em algum lugar escrito isso aí. Em número de pneus, eu acho que nós já passamos de 30 mil quilômetros de asfalto feito com borracha, em quantidade de quilômetros produzidos. Isso representa 15% do asfalto que é produzido, que ele vai 15% de pó de pneu no meio do asfalto. Então nós economizamos 15% de petróleo para fazer com o asfalto borracha, fazer o asfalto. E o asfalto com borracha, tecnicamente, ele é muito superior ao asfalto convencional, que é o asfalto que é produzido pela Petrobras. Com esse asfalto que é produzido pela Petrobras, que a gente faz essa evolução e aditiva ele para criar um asfalto com maior qualidade, devido a essa qualidade, devido à flexibilidade que ele fica. Ele tem uma elasticidade enorme, então você pega o asfalto comum, faz isso aqui, ele rompe. O asfalto com borracha ele tem uma elasticidade e isso ajuda a preservação do asfalto e das estradas asfaltadas, dura mais. Tanto é que por causa disso e dessa evolução, que a gente também visualizou a entrada em serviço de concessão. Sim, essa era a minha próxima pergunta. O senhor já participou de uma concessão? Já participou de uma concessão na 050, lá em Uberlândia. No governo da Dilma, foi a única concessão do governo da Dilma que teve o começo e está continuando até hoje. As outras não deram muito certo. Aquela deu certo e está operando até hoje. Não é mais nós, que nós tínhamos um grupo grande de empresários tocando essa usina, e depois de um longo tempo de ter implantado tudo ela, apareceu uma oportunidade e nós a vendemos para o grupo da Eco Rodovia, que está operando até ela também. Ela foi uma rodovia também que nós fizemos totalmente a previsão dela, a construção e a reconstrução dela com asfalto com borracha, que é a 050. Então, eu já ouvi o senhor falar isso. A infraestrutura rodoviária está no seu sangue.
Ela faz parte desde criança, quando a gente era piá, criança que brincava com os caminhãozinhos puxando areia, fazendo estrada e tudo mais. A gente já tinha isso no sangue de gostar desse tipo de serviço. E por que o Rio Grande do Sul agora, senhor Amadeu? O Rio Grande do Sul, porque a gente já tem uma instalação aqui próximo de Curitiba, tive uma oportunidade de uma concessionária com um desafio muito grande para nós. Eram 271 quilômetros de concorrência e nós achávamos que nós tínhamos condições de prepararmos uma boa proposta e sairmos vencedor como saímos. E nós já participamos também aqui no Rio Grande do Sul de outras concessionárias anteriormente que saiu, que nós ficamos em segundo, terceiro lugar. Na licitação. Na licitação. Como a gente, tanto eu como o Beto, temos um conhecimento bom na parte de asfalto, parte de manutenção, parte de rodovia, nós achamos que poderíamos também ter uma concessionária e fazer um bom serviço, ter uma boa administração e ter um campo de experiência para inovações de outros produtos asfálticos e tal, na reestruturação dessas rodovias para ter um local assim que você tivesse um exemplo da qualidade sendo executada para o povo que precisasse, para os nossos outros concorrentes, as outras concessionárias, terem um lugar que a gente aplicasse os produtos, produtos modernos, que vêm do exterior, a gente vai buscar muito, viaja muito para fora para ver as novas coisas que estão sendo feitas lá e implanta aqui no Brasil. Então, dessa nossa conversa, eu tiro 3 palavras muito claras para mim: inovação, desafio. O senhor é desafiador, adora um desafio, adora resolver uma questão mal resolvida, atender o cliente. Sim. E credibilidade, porque para entrar no negócio de concessão hoje em dia nós necessitamos de credibilidade. Uma empresa sem credibilidade, sem aporte, sem uma história para cumprir um contrato de concessão, que no caso da CSG são de 30 anos, nem consegue entrar nessa questão. É isso mesmo, né? É isso, é os desafios. O desafio é um propulsor de motivo para a gente viver e continuar lutando, né? Mostrar que a gente tem condições, se for por caminho certo, correto e com boa vontade, a gente consegue chegar lá. Qual é a relação, como é a relação de vocês entre o senhor e o seu Beto? Quando que os senhores se conheceram? Quando que vocês sentaram e decidiram, vamos participar de uma licitação no Rio Grande do Sul? Como foi isso? Eu e o Beto conversamos muito. O Beto é a empresa dele que trabalha com restauração de rodovia, que é a Neovia. Ela sempre foi um cliente nosso. E o Beto é conhecido meu há muitos anos, desde antes dele ter a Neovia. Então a gente sempre teve um diálogo muito bom. O cliente sempre foi um cliente fiel para conosco, sempre participamos do desenvolvimento tecnológico junto com eles, na execução das obras. E com isso, conversando, batendo papo, eu disse, por que nós não participamos também numa concessionária? Vamos montar uma concessionária para nós fazer inovações lá, fazer coisas diferentes. E surgiu essa oportunidade e nós começamos a participar e daí fomos contemplados com a realização aqui no Rio Grande do Sul desses 271 quilômetros que temos ganho. Que história de vida, senhor Amadeu. A gente volta para o próximo bloco para falar um pouquinho agora da CSG. Até mais.